Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Graça essa que o Caim Macedo, odeia, que já disse que a graça de Deus é uma desgraça, E por isso que ele vive lá no Velho Testamento, A vida dele é andando por lá, na lei de Moisés, Ele gosta disso, porque lá tem sacrifícios, e é isso que ele manda os incautos fazerem 24 horas, Sacrifício, 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 dinheiro, 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 dinheiro. Manem, que é o que ele gosta, Porque ele não tem amor, nem empatia, nem nenhuma misericórdia do povo de Deus. Por quê? Porque não conhecem a Deus, Nenhum deles, É o Caim Macedo, Valdemiro Só Diabo, Silas Malacheia, Agenor Truque, R.R. Suado, todos esses líderes religiosos, falsos líderes religiosos do Brasil e do mundo, eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles saberiam que o maior interesse de Deus, não só no globo terrestre, mas em todo o universo. Deus criou um universo inteiro, De tanto amor que Deus tem por nós, Deus criou um universo inteiro para mostrar para nós a sua grandeza, Tanto é que andam por aí nos espaços procurando se tem vida, se não tem, não. Tem vida aqui no nosso planeta, E se eles conhecessem a Deus, eles saberiam que a coisa que Deus mais ama é o ser humano, Tanto é que ele fez a todos nós a sua imagem e a semelhança. Eles estariam preocupados, ou ocupados em levar a verdadeira graça de Deus, a palavra de Deus, para esses seres humanos, que é o que mais Deus amou e ama. Jesus não disse? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste. E alguém perguntaria a ele, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação? Ele diz, quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então, se esses homens conhecessem realmente a Deus, eles estariam levando a palavra da paz, do amor, da graça de Deus, do conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Pois diga-se de passagem, o Senhor Jesus Cristo não quer que você saiba apenas que Ele existe, Que Ele há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, venceu a morte eterna, o diabo e o pecado. Ele não quer que você apenas saiba da história dele, que Ele existe, que Ele existiu e existe. Mas Ele quer que você conheça Ele, pessoalmente, E você só pode fazer isso através do conhecimento, do Senhor Jesus Cristo, do conhecimento do amor e da graça de Deus. Só o verdadeiro evangelho pode lhe apresentar a Jesus. Só através do verdadeiro evangelho você pode conhecer quem é, neste exato momento, o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o vivo e verdadeiro que está vivinho da Silva aí dentro de você. Ele já nasceu dentro de você. Ele já está dentro de você. Aliás, você quando nasceu e antes de nascer, antes de ser gerado na barriga de sua mãe, ele já estava dentro de você. Você já nasceu com ele. O fato de você ter andado caminhos errados ou está andando em caminhos errados é porque você ainda não sabe quem é ele. E não sabem por quê? Porque os líderes religiosos estão 24 horas falando de inferno, de diabo, de apocalipse, de lago de fogo, de ofertas, de campanhas, de votos, de sacrifícios, de coisas desse mundo que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. E o Caim Macedo, que vive aí na lei de Moisés, tentando judaizar os cristãos, que nós não temos nada a ver com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi dada para os judeus, para o povo judeu. E a lei, quem vai para debaixo da lei, está indo para debaixo de maldição. Quem está aí adorando o templo, arcas, tentando fazer lavamentos, cerimônias, rituais judaicos, está debaixo da lei. Nada contra os nossos irmãos judeus, que são nossos irmãos, Tem a promessa de Deus também. Mas eles estão cegos. Quem cegou ele? O próprio Deus, está lá em Isaías.
Quem é cego como meu servo, Deus lhe fechou os olhos e o coração. Eles não creem em Jesus, não é porque eles querem, deixa de querer não. É que Deus fechou os olhos dele para abrir os nossos. E já dizia, vou pôr um outro povo que vocês não conhecem em ciúmes com você. Porque eu sempre estive com vocês, vocês estão me rejeitando. Então eu tenho outro povo, que somos nós. Eles é que têm que imitar a gente, não nós imitarmos a eles. Eles é que têm que imitar a nossa fé. E o Caim Macedo, sabendo que nós, dos canais de denúncias, estamos anunciando o verdadeiro evangelho, ele agora deu uma corrida aqui para o apóstolo Paulo, né? Ele não chega nem às unhas do apóstolo Paulo, né? Mas ele vem justamente para distorcer a palavra de Deus, que essa é a função dele. Ele faz isso há 50 anos. Ele tenta distorcer a palavra de Deus, confundindo as pessoas, né? E nesse vídeo dele agora, você pode acessar aí na internet, no Facebook, Instagram, YouTube, né? Em todos os meios de comunicação aí você pode acessar o vídeo dele de hoje, né? Dia 12 de fevereiro de 2020. Eu faço questão que você vá lá assistir o vídeo dele, não só o dele, mas de todos os falsos profetas desse país, para que você tire as suas próprias conclusões. Então, esse homem que vive falando de sacrifício, para que ele quer tanto sacrifício? Né? Por que ele quer dinheiro, quer oferta, quer dízimo, quer tudo isso? Coisas que Jesus nunca mandou fazer. Porque ele precisa pagar os jornalistas, os atores, eles precisam pagar a Xuxa, precisa pagar todo mundo. Ele precisa manter as empresas dele. Isso é como o tráfico, isso não pode parar. O dinheiro tem que estar entrando 24 horas. Ele não está ali porque ele ama ninguém, porque inclusive ele tem sérios indícios de ser um filho da perdição, porque já está com 75 anos, está ouvindo a graça de Deus e não se converte de jeito nenhum. Diz que nasceu assim e vai morrer assim, é o famoso Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? E vai ser destruído também, porque o filho da perdição, ele vai ser destruído. Vou fazer um vídeo aqui falando para você qual que é o filho da perdição, quem é o filho da perdição, como se pode detectar um filho da perdição. Filho da perdição é aquele que não tem espírito, ele só tem fôlego de vida, ele é igual uma pessoa normal, ele fala, ele anda, ele come, ele vai no banheiro, ele faz tudo que todo mundo faz, consegue entender a Bíblia pela carne, pela mente carnal, ele consegue entender tudo, né? Mas ele é um filho da perdição, ele é um vaso de ira, que Deus permitiu com um propósito, até isso Deus faz, Então, Caim Macedo, vendo a palavra do Evangelho, que é a palavra da verdade, que tem abrido os olhos de muitas pessoas, que o que tem abrido os olhos não é só as denúncias que nós fazemos aqui nos canais de denúncia, como o canal do Alfredo Paulo, o canal do Profeta Nervosão, o canal do Palhaço Cristão, do Davi Vieira, do nosso irmão lá na África, o Tavares, do Radical TV, entre tantos outros canais, né, como o do Marcelo Roque. Você deve acessar também esses canais para que você também receba orientações a respeito da palavra de Deus, né? Milhares de pessoas têm aberto seus olhos, membros, obreiros, evangelistas, pastores, tudo. Então o que ele está fazendo? Ele está agora, deu para correr agora, tentar, né, desfazer a graça de Deus, né? Tentar colocar dúvida a respeito da graça de Deus, né? Porque ele está vendo que ficar lá em Moisés, Josué, isso não está dando mais certo, né? Ele corre para Jesus, mas não adianta, porque Deus não respalda. E Macedo, grave bastante vídeos, venha todo dia falar mentira, que nós estamos aqui combatendo o bom combate e desfazendo as suas mentiras, fazendo o que o nosso amado apóstolo Paulo mandou, dizendo: combatei o bom combate pela causa evangélica, a verdadeira causa evangélica, o verdadeiro evangelho, não esse falso evangelho que está aí. Isso é evangelho? Mandar você pegar a roda, tomar banho de arruda, pegar sal na igreja, dar nó em camisa, nó em fronha, isso é feitiçaria. Isso não é evangelho, Jesus ensinou isso. Então por aí você já vê, você está aí dentro porque você quer, você está sofrendo porque você quer, a verdade você está ouvindo diariamente aqui. E ele agora foi aqui no livro, no Evangelho do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, você pode ver aí no vídeo dele, que ele leu. Mas o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante? Totalmente ao contrário do que ele disse.
Ele lê, mas você que está com os olhos fechados não consegue muitas vezes entender, porque você fica prestando atenção nele, mas não presta atenção nos detalhes, né? Ele diz que aquele que é justificado por Deus tem paz. Aí vai falando um monte de baboseira. Aí no final, para não ficar muito na cara, aí ele diz, mas se você quiser o Espírito Santo, você tem que sacrificar, você tem que colocar tudo no altar. O que é que ele está falando com isso? Colocar o que no altar? Que altar é esse? Ele quer o quê? Que você coloque o dinheiro, que você faça o sacrifício, né? Já tá, quem pegou o envelope, por exemplo, da campanha do cego, ele já tá falando isso, que é para você não esquecer de levar o dinheiro dele, né? Tá aí o vírus, o vírus o vírus, o coronavírus tá aí espalhado no mundo inteiro, mas ele não quer saber, não importa, ele quer que você esteja lá, né? Pega esse dia 13, né? Aí eles estão aí atacando que dia 13 tem demônio, tem isso, tá solto, tá não sei o quê. O dia 13, o dia 14, o dia 15, todos os dias são de Deus, porque Deus fez todos os dias. As pessoas de Deus têm que parar com essa mania de superstição. Todos os dias são lindos, são maravilhosos, são de bênção. Deus criou todas as coisas e quando Deus foi criando, Deus foi dizendo, e viu Deus que era bom. Né? Então eles inventam essas datas, é Halloween, é não sei o que, é Natal, é dias, é festa. Tudo isso para fazer campanha e arrancar dinheiro daqueles incautos, né? Dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos velhinhos, né? De pessoas inteligentes também, porque aí tem médico, engenheiro, juízes, desembargadores, pessoas que estudaram, que foram para a faculdade e são levadas ao engano por esses homens, pessoas que têm até juízes, pessoas que julgam pessoas, que sabem quando uma pessoa está mentindo ou não. Você vê como o sistema religioso é uma coisa tão destruidora que até essas pessoas caem na lábia desses estelionatários da fé, desses lobos vorazes, desses cães gulosos, desviados da verdade, caídos da graça e de entendimento. Então ele vai aqui tentando entrar na graça, tentando confundir aqueles que são da graça, dizendo que você só tem paz quando você é justificado. Mas o que é que diz aqui? Olha, diz aqui o apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo. Quem estava escrevendo aqui com a mãozinha foi o apóstolo Paulo. E quem estava orientando ele? Ele escreveu isso aqui dele mesmo? Não, ele não escreveu isso aqui dele mesmo. O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, o inspirou a escrever isso aqui. Dizendo para quem isso aqui? Para todos nós, tanto daquela época, das pessoas daquela época, como nós hoje. E quando nós partirmos daqui, se Jesus não voltar antes, outras pessoas que vão ler isso aqui vão precisar entender isso aqui, o que é que Jesus está falando. Né? Então diz aqui, ó, a justificação pela fé e paz com Deus. Tá vendo? Paz com quem? Com Deus. A primeira coisa que ele diz é que você tem que estar na guerra. Tá na guerra, irmão. Tá ligado. Tá não sei o quê. Tem que estar na guerra. Já viu que essa gente só tá na guerra? Né? Então, diz aqui, ó, a justificação. O que é a justificação? Uma pessoa que foi justificada. Ele mesmo deu exemplo. Que quando uma pessoa está na frente de um juiz, a vida da pessoa, a pessoa está ali esperando a sentença, a vida da pessoa depende daquele juiz. Mas se aquele juiz absorveu aquela pessoa, quem é alguém quando ele sair lá fora para condenar ele? Se ele foi justificado, não é? Pensa, você que é um cristão, a Bíblia diz pensando em todo o tempo, não é? Jesus disse, seja simples como uma pomba, mas esperto como a serpente, não é? Não seja bobo não seja um cristão não, porque os filhos de Deus são inteligentes, porque tem o Espírito de Deus dentro dele. Então a Bíblia já abre dizendo aqui, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Ele veio para cá agora, ele está vindo para o lado do apóstolo Paulo agora, não se engane não, ele não gosta do apóstolo Paulo, ele não gosta da graça, ele só está vindo para cá, para o Evangelho do apóstolo Paulo, para tentar confundir os cristãos, aqueles que estão ouvindo os canais de denúncia. Inclusive nós fazemos questão que você ouça sempre, veja os vídeos dele. Quanto mais vídeo ele fizer, melhor para nós, porque da boca dele só sai mentira. E o material, nós temos todo o material. Grave bastante, Caim Macedo, porque você nos dá suporte material para destruir fortalezas, sofismas e fábulas de velhas caducas.
Então, não se deixe enganar por aquela carinha mansa, né? Para você ter o Espírito Santo, você tem que buscar. Como é que você vai buscar alguém que habita dentro de você há mais de 2000 anos? Né? Quando Jesus diz que está consumado, acabou. Né? Jesus nos deu a salvação, tudo por quê? Pela graça, gratuitamente. Então diz aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículo 1. Então agora você vai ouvir aqui e depois você vai assistir o vídeo dele para você tirar as suas conclusões. Diz aqui, ó: justificados, pois, mediante a fé. Tá vendo? Então você, os cristãos, os filhos de Deus já foram o quê? Justificados. Que dia que nós fomos justificados? Quando nós saímos da nossa casa e entramos no templo religioso? Não. Nós fomos justificados na cruz. Tudo isso aqui é na cruz, há 2000 anos atrás. Justificados, pois, mediante a fé. Aí alguém diria assim: não, eu estou justificado porque eu tenho fé em Deus. E quando se fala fé, não é essa fé que eles ficam falando aí, não. Você tem que fazer voto, campanha, não. A pessoa pode dizer assim: eu estou justificado porque eu acredito em Deus, eu tenho fé. Não. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. Mas essa fé que você é salvo, que você é justificado, não vem de você. Por isso que a Bíblia diz: não vem de vós. Tá vendo? Não é de vós, não é que deu na sua cabeça e você passou a ter fé em Deus. Não, é dom de Deus. Tá vendo? Não de obras para que ninguém se glorie. Até essa fé que eu, que você, nós temos em Deus, foi Deus que colocou dentro de nós, imputou dentro do nosso espírito, do nosso coração. Porque senão nenhum de nós teríamos condições de crer em Deus, nem saber quem Ele é. Né? O próprio Deus fez isso, para que nós possamos entender quem Ele é. Porque a mente carnal não pode entender as coisas do Espírito. Por isso que diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque não pode entendê-las, porque para ele é loucura. Por exemplo, é loucura você dizer para uma pessoa que está a vida inteira crendo no diabo que Jesus destruiu o diabo. Para o homem natural, para aquele que é natural, que vive na religiosidade, para ele isso é uma loucura. Não, peraí, você está querendo dizer que Jesus destruiu o diabo na cruz? Pois é, o diabo, o pecado, está tudo destruído. Como é que você pode ter um pecado se Jesus destruiu o pecado, levou o pecado? Levou para onde? Liga no celular dele e pergunta para onde é que ele levou. Se você tem dúvidas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eles dizem que Deus está irado, que Deus está no céu procurando pecadores para matar e jogar no inferno. Não. Deus está em paz com a gente. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo, tem Deus, tem a fé em Deus. A fé que Deus lhe deu para você crer em Jesus. Não é essa fé de subir monte, fazer campanha, votos, sacrifício, dar envelope, dar todo o seu dinheiro, sua poupança, seu papagaio, seu cachorro, nada disso. Você tem paz com Deus. Diz aqui, por meio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos, tá vendo? Já obteve. Que dia? Há 2000 anos atrás. Igualmente acesso pela fé. Tá vendo? Você não precisa de Macedo, de Silas Malafaia, de ninguém. Na sua casa, na rua, no carro, no avião, no banheiro, sentado no vaso sanitário, tomando banho, você tem acesso pela fé, porque Deus está dentro de você, dentro do seu espírito. Você pode abrir a boca e falar com Ele a hora que você quiser, sem precisar de intercessão de ninguém, nem minha, nem de ninguém. A esta fé, ele diz aqui, Romanos 5:2, por intermédio de quem obtivemos, né? Obtiveremos um dia, né? Não é um dia. Igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você está firme? E gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, tá vendo? Não somente isso, já temos acesso pela fé e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, né? Não é porque você está com um probleminha na sua vida que você vai sair correndo para dentro desse sistema religioso. Não, Deus é com você, Deus está dentro de você, você pode orar com Deus e Deus, Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Diz aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pode vir tribulação, graças a Deus, melhor ainda, né? E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, tá vendo? Em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Tá vendo? Ele está dizendo que Deus lhe dará um dia. Se você ficar lá fazendo o curso do Espírito Santo, dando todo o seu dinheiro, orando, buscando, venha, ó Espíritos, venha para onde? Mas ele está dentro de você. Mas eles não querem que você saiba que o Espírito de Deus está dentro de você. Aí ele diz aqui que já nos foi dado. Tem alguma coisa difícil entender isso? Tá claro isso aqui? Olha aqui, ó. Por meio de Cristo. Quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo, pelos próprios ímpios, morreu por nós. Foi você, quando você nem sabia quem era Jesus, você não tinha nem nascido ainda, ele já havia morrido, já havia nos dado o Espírito Santo. Né? Aí ele diz aqui, ó, Romanos 5:7, versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, né? Pois poderá ser que Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, quando nós éramos pecadores. Porque depois da cruz o pecado é destruído, acaba o pecado. Cristo te morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Porque antes de Cristo ir para a cruz, todos eram pecadores. Todos, né? Aí ele diz, sendo nós ainda pecadores, né? Aí ele diz aqui, ó, versículo 7. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Nós já fomos salvos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, você já foi reconciliado com Deus. Não fique por aí pedindo misericórdia, nem perdão, nem nada disso, porque Deus já nos reconciliou com Ele. Mediante a morte do seu filho. Que dia que ele morreu, gente? 2000 anos atrás. Ou ele vai vir aqui descer ainda para morrer de novo? Mediante a morte do seu filho. Muito mais estando já reconciliados. O que é que nós estamos, gente? Já reconciliados. Então como é que um homem desse que acabou de dizer, olhe no vídeo dele, ele acabou de dizer que você foi justificado pelo sangue de Jesus, depois ele diz que você tem pecado. Como que pode? Depois ele diz que você tem que sacrificar para receber o Espírito Santo alguém que já foi justificado, que o juiz já absolveu. Não importa o que as pessoas falem mais daquela pessoa quando ela sair do tribunal, ela foi absolvida. Não importa quem gostou, quem deixou de gostar. Foi achada inocência naquela pessoa. E por que Deus nos justificou? Porque nós não fizemos nada. Quem fez foi Adão. Isso é uma injustiça. Um sujeito que você nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro, lá no paraíso, ou desobedecer a Deus, contaminar todo mundo, que nesse vírus, esse coronavírus aí, tá aí uma coisa para você entender o que é que Adão fez. Adão nos contaminou com o vírus a todos. É uma injustiça. Não é? Essa semana aí um sujeito foi detectado com o vírus e ele não queria que fizesse exame nele. Então pegaram ele à força, o juiz determinou que pegasse ele, porque ele não queria aceitar. Então quer dizer, porque ele está com o vírus, ele vai passar para todo mundo? Foi justamente isso que Adão fez, passou o pecado para todo mundo, mas Jesus veio e matou esse vírus, acabou, o vírus é o pecado, Jesus matou, acabou o pecado, o vírus. Então como é que alguém está alarmando todo mundo aí no planeta, dizendo que o diabo está solto, que o pecado está solto, que o vírus está solto, apavorando as pessoas para tomar dinheiro, dízimos e ofertas do povo? Né? Enquanto as pessoas achar que estão contaminadas pelo vírus, ou seja, pelo pecado, ela vai ficar sempre dependente da farmácia, do remédio, né? Até a hora que apareça um médico e diga, não, você não tem nada, você não está doente, você já está, não tem nada, aqui são os exames, você está curado. Né? Então eles vivem disso, de mentiras. Então diz aqui, ó, agora já reconciliados, somos salvos pela sua vida. E não apenas isto, está sempre dizendo, ó, e mais coisa, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o quê? A reconciliação, tá vendo? Nós fomos justificados, nós somos a vítima.
Nós não fizemos nada, nem para pecar e nem para ser salvo. Quem pecou? Adão. Transmitiu o pecado, o vírus para nós. Jesus veio com a cura, com a vacina, que é a vida dele, é o sangue dele, e nos curou, nos libertou. Estamos limpos, estamos justificados, porque, meus filhos, vocês não fizeram nada. Quem fez foi aquele canalha daquele Adão lá no paraíso, que eu falei para ele não mexer numa coisa, ele foi mexer. Então ele contaminou você, mas eu estou aqui porque isso é uma injustiça, não é injustiça? Você ficar em pecado ou ir para o suposto inferno por causa de um homem que você nunca viu, você nem existia fisicamente, por que você tem que pagar pelos erros dele? Isso é uma injustiça, e Deus é o Deus da justiça, é por isso que está falando aqui. Se você pudesse perguntar a Deus agora, e se quiser perguntar a Deus, pode perguntar: por que o Senhor me justificou pela fé? Eu fiz alguma coisa errada, Deus, para o Senhor ter que me perdoar, me justificar? Ele vai dizer não. Quem fez foi Adão. Por isso que eu estou te justificando. Você está no meio, você é a vítima. Era a vítima. Agora está justificado e reconciliados comigo. Porque quando Adão errou, eu expulsei ele do paraíso, botei ele para fora. O paraíso quer dizer a presença de Deus, o reino de Deus. Mas depois que eu purifiquei vocês, vocês agora já estão no paraíso. Por isso que antes de eu ir para a cruz, vocês lembram que eu dizia para vocês? O reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus é essa volta. Então, meu amigo, receba a palavra de Deus. E mais embaixo, depois você vai ler com calma, aqui no versículo 12, aonde fala Adão e Cristo, diz assim, ó: portanto, assim como o pecado, assim como por um só homem, que homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o quê? O coronavírus, o pecado vírus no mundo. Tá vendo? E pelo pecado entrou o quê? O sintoma, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Tá vendo o que é que você foi justificado? Tá vendo o que é que o apóstolo Paulo está querendo explicar? E ele falando de sacrifício, de oferta e de pecado. Aqui o apóstolo Paulo desmonta ele, ó. Assim como o pecado entrou por um só homem, que homem? Por Abraão? Por Isaac? Por Jacó? Não, eles já nasceram em pecado também. Por Davi? Não, ele está falando de Adão. Entrou por um só homem, tá vendo? Vamos lá, vamos ler. Depois você vai ler o resto e vai pensar. É bom deixar você pensando. Diz aqui, ó, versículo 12. Portanto, assim como o pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, que é um vírus, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu digo, não, mas eu não pequei, quem pecou foi Adão, mas para Deus, quando foi contaminado, todos caíram em pecado, né? Porque até o regime da lei, tá vendo? Aí onde o Caim Macedo anda, mandando você adorar a arca e outras coisas, o regime da lei, havia pecado no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Até o regime da lei de Moisés havia. Se havia, porque não há mais. Pensa, abençoado filho de Deus. Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então na cruz a lei acabou, então o pecado não é levado em conta. Então como é que esses homens estão dizendo, esses líderes religiosos, que você tem pecado? Entretanto, versículo 14, Romanos 5,14, entretanto reinou a morte desde Adão, tá vendo? Do princípio de Adão até quem? Até Moisés. Antes de Jesus ir para a cruz era a lei de Moisés, depois da cruz acabou. Até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Quem foi aqueles que não pecaram? Eu, você. Eu nunca pequei, por que eu tenho que levar o pecado dele? Até aquelas pessoas que estavam antes da cruz, eles não pecaram, né? Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele povo do tempo de Jesus, ninguém pecaram, ninguém pecou, quem pecou foi Adão. A semelhança do pecado da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque pela ofensa de um só homem, o que aconteceu? Morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom gratuito pela fé, vamos lá, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, quem? Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos,
O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, Adão, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, Adão que ofendeu. Num dia só, Adão ofendeu a Deus e todos pecaram para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom pela justiça reinarão em vida por meio de um só. Aí a Bíblia diz, quer saber quem? Jesus Cristo. Então receba a palavra de Deus, a mensagem do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Porque você já está justificado, salvo, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor. Você é um filho de Deus amado e abençoado. Saia imediatamente desse sistema religioso mentiroso, explorador e do meio desses cães gulosos que estão lhe levando para as trevas do desconhecimento e da destruição. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos e com o mundo inteiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.